Olá, você aperta os dentes à noite? Por que será que a gente faz isso? Será que isso interfere no seu sono? Eu sou Mayra Moreto, sou neurocientista e para conversar com a gente sobre tudo isso e muito mais, eu trago aqui a dentista, doutora Giovana Zamboni. Doutora Giovana, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é uma delícia a gente poder conversar sobre um assunto tão recorrente que incomoda tantas pessoas, né? É verdade, muita gente sofre com esse problema. Mas, para começar, vai aí a minha pergunta, né, de sempre, onde essa apertadinha, primeiro o que é essa apertadinha e depois nós vamos falar como que essa apertadinha interfere no nosso sono. Sim. Mas a primeira pergunta é: o que é essa apertadinha? Qual é o nome dela? Essa apertadinha se chama bruxismo. Tem esse nome estranho, né? Ele vem de uma palavra grega que significa ranger dos dentes. Ele é um distúrbio involuntário e inconsciente do sono, onde vai ter o apertamento dos dentes ou o ranger dos dentes. Normalmente acomete de 20 a 40 anos, a maior faixa etária, a maior incidência, né, de pacientes. E ele realmente incomoda muito. Você me perguntou agora da onde vem, o que causa. A gente chama que os fatores etiológicos, ele é um fator multifatorial, né? Então, o que acontece? Normalmente, a maioria dos casos são fatores emocionais e psicológicos. Então, estresse, ansiedade, uso excessivo de álcool, uma ingesta muito alta de cafeína, tabagismo, correlação com algumas doenças genéticas, como até a doença de Parkinson, também está totalmente atrelada ao bruxismo. E, fora isso, muitas medicações, principalmente as medicações para tratar depressão, ansiedade, elas também têm uma incidência maior em pacientes que apresentam o bruxismo. Ah, muito bom. Então, vou lá com a minha primeira pérola. Como é que eu sei que eu tenho bruxismo? Eu acordo de manhã, geralmente, com dor no rosto. Eu tenho dor nos dentes. Tem gente que chega até a quebrar um dente e ter que ir para o dentista. Muito comum também ter dor na lateral da cabeça, nessa dor na região da cabeça. E o dia da pessoa, ele fica quebrado. Isso. Porque o bruxismo, ele atrapalha seu sono. Então, no dia seguinte, você fica cansado, você fica mal-humorado, com todos aqueles sintomas que a gente já falou de quem não dormiu. Mas por que acontece tudo isso? Existe uma força, como é um distúrbio inconsciente, é uma força excessiva, exacerbada na musculatura, principalmente nos músculos da mastigação. Então, quando a gente fala que a gente tem pacientes até que apresentam uma hipertrofia do músculo masseter, ou seja, nessa região lateral fica até mais abaulado quando a gente olha a face do paciente. A gente como tem uma força muito grande em cima dessa musculatura do masseter, que é a musculatura de mastigação e temporal, que é um músculo da mastigação, ele começa aqui embaixo e ele irradia aqui como um leque para a cabeça. Por isso que a gente tem dores de cabeça, porque essa musculatura está extremamente enrijecida. Ela é inconsciente, como ela comete muito mais à noite, a gente não está percebendo que está forçando, está enrijecendo totalmente ali essa musculatura. Por isso que a gente tem dor, desconforto, dor nessa região extraoral, então tudo isso fica extremamente enrijecido. E tem gente que quebra o dente mesmo, né? Sim. Então, quais são as causas? O que acontece? A consequência de ter um bruxismo? O que pode levar? Fratura de dente, fratura de raízes, fratura das restaurações, o desgaste dos dentes. Tem pacientes que desgastam tanto que some até a coroa do dente. A gente, às vezes, tem que reabilitar esse paciente inteiro para devolver a oclusão, o equilíbrio da oclusão. Então, ele tem que fazer, às vezes, canal em todos os dentes, coroa em todos os dentes, para repor o tamanho do dente correto. Nossa. Né? Então, e fora isso, se ele começa a ter uma força exacerbada no periodonto, que é onde segura a raiz dos dentes, pode ter uma mobilidade dos dentes, eu perdi esse dente. Tem que pôr implante. Então, assim, um bruxismo não controlado vai levar, muitas vezes, à perda de dentes, fora todos os sintomas que a gente sente de dor, desconforto, uma baixa produtividade no dia, mas eu tô simplesmente deixando levar para casos bem mais graves, né? Que é desgaste seletivo dos dentes, onde a gente começa a ter um desgaste total, porque o ranger vai desgastar realmente todas as pontas, todos os dentes. Então, agora vai minha outra dica aqui.
Porque essa pessoa tem muita dor, né? E ela vai acordando no meio da noite, tudo com dor, pelo próprio ranger. E é muito comum acordar até o companheiro, o barulho que faz, né? Um barulho muito alto de ranger os dentes mesmo, né? Muita gente vai procurar ajuda porque o próprio companheiro reclama. Fala, não consigo dormir do seu lado porque você faz um barulho que me arrepia né, o corpo todo. E não consegue dormir também, né? E Normalmente vai sono. sempre, muitas vezes vai o casal mesmo reclamar do cônjuge porque não consegue ter uma qualidade de sono porque o outro tá rangendo. Estraga, né? a vida do quarto todo, né? Mas assim, minha primeira dica, como você tem uma tensão muito grande, o que alivia? Para você aliviar, você tem que relaxar essa musculatura. Nós temos que procurar o tratamento correto, que ele é multidisciplinar. Sim. Mas acordou com aquela dor, uma dica de pronto-socorro, acordou com aquela dor, coloca uma gaze, sabe aquela que a gente limpa machucado? Pega uma gaze esterilizada, coloca nos dentes de trás aqui e segura com os dentes. Isso vai forçar você a relaxar essa musculatura e você ficar 5 minutos, 10 minutos ali, você vai ver que vai dar um alívio dos dois lados aqui. Fora isso, existe uma massagem para você soltar essa musculatura. Você pegar seus 2 dedos em pinça, você vai introduzir o dedo maior dentro da boca e você vai pinçar essa musculatura e fazer traços, né? Nesse sentido, isso vai relaxando toda a sua musculatura e vai aliviar para você começar o seu dia, porque tem gente que até trava a boca, ele não consegue abrir, é tanta tensão que ele não consegue movimentar a boca direito. Exato, até porque compromete essa articulação que a gente tem, que chama articulação temporomandibular. Ele limita a abertura de boca muitas vezes, de tanta tensão, de tanta força exacerbada em cima disso. A gente tem uma força mastigatória que é natural, que é fisiológica, mas quando tem o bruxismo, ele aumenta em 7 a 10 vezes a força. É muita força mastigatória, por isso, e é inconsciente, por isso que a gente tem tanta dor. Né? Então, isso realmente dessas massagens, isso é maravilhoso, a gente poder ter uma equipe multidisciplinar para ter um tratamento. A articulação temporomandibular, ela pode ter algumas disfunções, existe uma especialidade para isso, mas normalmente ela está envolvida porque é onde o côndilo está encaixado para a gente poder ter a abertura de boca e fazer os movimentos de mastigação. São vários movimentos que a gente tem aí. Não, e é muito importante realmente essa equipe, porque a pessoa vai precisar, muitas vezes ela é emocional, então não adianta só recorrer ao dentista, você precisa de um acompanhamento psicológico para isso, né? É isso aí, sabe, Mayra, o paciente sempre comparece procurando o dentista, porque ele tem uma dor em dentes, ou vê que os dentes estão desgastados, ou tá perdendo dente, mobilidade, às vezes nem sabe que é por conta do bruxismo, né? Mas ele procura achando que a gente vai ali resolver totalmente. O que eu sempre digo, a gente vai tratar as consequências, a gente vai aliviar sintomas. O nosso tratamento, ele é paliativo, porque a causa, como eu falei, normalmente ela é uma causa emocional, né? Então, hábitos que não são hábitos nocivos, né? Como diminuir a ingesta de cafeína, como a gente falou, o álcool exacerbado também pode induzir, tabagismo, que é fumar, algumas doenças neurológicas, doenças genéticas, tem várias que elas estão atreladas realmente ao bruxismo. Então, o que a gente sempre fala? O dentista vai controlar, vai interceptar, vai tratar, mas a gente precisa ver a causa. Então, por isso que o tratamento ele é multidisciplinar. Eu tenho que procurar uma psicoterapeuta, ou fazer todas as manobras que você está, né, orientando, que é maravilhoso, porque a gente vai associar tratamentos, né? Então, a gente vai tratar a consequência, mas a causa, a gente precisa ser olhada de uma outra forma, tem que ser vários profissionais aí para poder ter essa remoção ou diminuição desse apertamento. Porque o mais importante, eu acho que é o diagnóstico, né? Isso. Porque se ele vier de uma doença neurológica, é a doença neurológica que você vai ter que tratar. Se ele vier realmente dessa parte muscular, porque existe na fisioterapia uma técnica, ela atua porque
porque toda essa parte também do bruxismo, ele vem, ninguém ainda não tem não está definido, Não tá e ele definida. tem um envolvimento do nosso sistema nervoso, Sim. entendeu? Então, essa técnica, ela equilibra o seu corpo, a sua postura, e trabalhando a sua postura, ela vai chegar lá na sua articulação. E tem tudo a ver, porque a oclusão é o encaixe dos dentes. Quando muitas vezes, até assim, quando o paciente tem uma restauração um pouquinho mais alta, pode interferir em dores em cervical, dor na coluna. Sempre, tá Tem tudo tudo a ver. ligado. Então, a RPG consegue melhorar, inclusive, a questão até do equilíbrio da oclusão, que a do gente, dente, às vezes, tem que ficar tratando, interceptando, agindo, mas fazendo a reeducação postural, muitas coisas começam a melhorar aqui como consequência, né? Lembrei, reprogramação neural global. então Isso, pronto. agora definimos. Mas, então, uma outra dica, né? Como você falou, uma parte está sempre ligada com a outra. Geralmente, quem tem o bruxismo, ele dorme tenso. Algumas pessoas acordam até com marcas de unha aqui na mão. Então, para você se posicionar para dormir, percebe se a sua mão está relaxada. Se a sua mão estiver relaxada, você tende a apertar menos o dente. Lógico que no meio da noite ninguém vai saber, mas se conscientiza do relaxamento, de apoio do seu braço e principalmente o relaxamento das extremidades, que já vai facilitar. Mas ele é emocional, 60% das pessoas vão ter numa certa, né, no período da vida. Algum momento da vida. Principalmente momento de estresse. Sim. E, assim, a gente faz uns estudos, inclusive, que tem vários. A maior prevalência hoje em dia até são das mulheres, de tanta demanda emocional, de uma ansiedade de ter que dar conta de tudo, de ter que equilibrar tudo. E existe também o bruxismo que é de vigília, que a gente chama, que é o bruxismo diurno, né? Não só o bruxismo noturno. Então, esse bruxismo de vigília diurno, a gente às vezes... Aí, pelo menos, você está consciente, perceber. Daí você percebe, Aí percebe. Aí é importante até colocar essas técnicas todas que você está colocando. Em prática, né? Em prática. Não, e além disso, tem a acupuntura, tem bastante técnica. Isso. Mas o mais importante é descobrir a causa Isso. e procurar. Geralmente tem que procurar uma terapia. O TCC é ótimo para isso, a terapia. Agora eu vou acertar. Terapia comportamental cognitiva. Aí, ó. Feita por um psicólogo. Ele é uma ótima indicação para isso, né? E agora me fala uma coisa, e as crianças, elas têm bruxismo? E eu sei que quando a criança tem bruxismo é um sinal de alerta. Exatamente. Olha, as crianças, elas podem apresentar bruxismo, sim. Existe um bruxismo, um desgaste fisiológico, que é quando as crianças são menorzinhos, né? Até os 2 anos é onde vai, em média, vai terminar de erupcionar todos os dentes. Então, eles percebem, opa, apontou um dentinho aqui, apontou outro dente ali, eles ficam brincando com aquilo, passeando com aquilo, porque o movimento da mandíbula da criança, ele é um movimento diferente, o eixo de inserção dela. Então, ele vai acabar percebendo aquilo, então é esporádico. Às vezes, durante o dia, ele faz isso um pouquinho, terminou de erupcionar, tá tudo acomodadinho de novo, normalmente isso para, né? Ele cessa. Por volta dos 12 anos e meio também, já terminou de erupcionar todos os dentes, já teve a troca dos dentes permanentes, os descidos pelos permanentes, e normalmente também isso acaba acontecendo, mas é bem pontual. Mas quando isso se estende dentro dessa janela, e existe, a mãe escuta muito o que está rangendo, esse apertamento, normalmente as crianças não apertam tanto, mas rangem, a gente sempre precisa acender tem um sinal de alerta ali. Sim. Né? Existe, sempre tem a causa, como a gente falou, como ele é uma causa multifatorial, normalmente tem algum componente de estresse ou alguma questão de ansiedade que a criança esteja passando, é o nascimento do irmão, é uma mudança de escola, uma mudança de casa. Bullying. Então, é sempre importante, eu gosto muito de a gente trabalhar junto, né, com a família, óbvio, para poder entender, às vezes, algumas questões, algumas mudanças que estejam acontecendo, ou se não está acontecendo nada, a gente já ter um alerta ali, porque é sinal, se não está nesses 2 pontos aí de terminar de erupcionar os dentes, é um sinal que alguma coisa emocionalmente está sendo
Tá acontecendo. Tá acontecendo, É. né? Fora isso, também algumas crianças que é respirador bucal. Então, quando eu tenho obstrução do nariz para respirar, ou por um processo alérgico, rinite alérgica, eu começo a respirar mais pela boca. Então, Sim. começa a ter uma reposição das estruturas. Então, a língua fica posicionada em um outro lugar, ela tem que descansar num lugar. Então, tudo isso também acaba prejudicando e piorando um bruxismo, às vezes, que ele até possa ter, né? E em crianças também é muito comum você chegar para ver a criança dormindo e ela tá com o pescoço deitada em posições esquisitas. Então você imagina uma criança que ela procura dormir quase sentada, que ela põe o pescoço em hiperextensão lá para trás, que você fala, nossa, como é que ela consegue dormir com a cabeça desse jeito? Mas isso é um sinal que ela tá procurando respirar. Isso é um sinal que tá, né, que ela tá difícil de respirar e ela tá dando um jeito de achar uma forma. E muitas vezes o bruxismo, ele tem que ser muito bem avaliado, porque ele tem que ir é indicação de polissonografia, porque ele vem acompanhado de uma apneia do sono. E aí, para você, a tendência do nosso sistema nervoso é para você conseguir respirar, você aperta mais os dentes para ver se você abre as vias aéreas e você consegue respirar. Então, assim, isso tem que ser muito bem diagnosticado e existe a indicação de polissonografia também. Por quê? Porque ele atrapalha teu sono. Sim. A gente superficializa o sono durante a noite, né? Várias vezes você quase acorda, às vezes você acorda e volta a dormir, às vezes você acorda e você nem acorda, você já continua dormindo. E nessas superficializações é onde ele mais acontece no nosso sono. Só que aí você acorda muito durante a noite. E o dia seguinte está estragado. Você não descansou, né? Você não descansou, você não fez todas as fases do sono. Então, assim, para uma criança vai ter problema no aprendizado, no desenvolvimento social dela, vai ter problema até no desenvolvimento, né, cognitivo. Sim. Adulto e a criança sem dormir, ela fica hiperativa. Então a gente fala, ai, tá chatinho, não dormiu. É isso, a criança acelera. Ou até começa a rotular alguns outros tipos de patologias, mas na verdade o que ela precisa é resolver algo fisiológico, controlar tudo isso para poder ter uma noite de sono melhor, para no dia seguinte não estar tão hiperativa, né? Ter mais disposição para fazer as atividades, né? Eu acho que tem que descobrir se é bruxismo, se é uma apneia do sono, se é uma obstrução crônica por uma alergia, porque tudo isso interferiu no sono, não dormiu, tem consequências no dia seguinte. Consequências não só físicas, né, fisiológicas para a criança, como também no nosso convívio social. Já o adulto, quando acontece qualquer coisa que tire a produtividade do sono dele, esse adulto vai ficar mais parado, mais cansado, mais sonolento o dia todo, a mente dele não vai estar ágil, ele não vai conseguir foco, atenção, concentração, né? São outro tipo de sintoma. Mas o recado mais importante apertou o dente, acordou com dor, vai buscar ajuda, porque não é normal e tem tratamento. Por falar em tratamento, como que o dentista trata? O dentista, como eu falei, vai fazer o paliativo. Então, o que é o paliativo? Eu vou diminuir dor e desconforto e a gente vai aliviar sintomas. Uso de placas mio-relaxantes, associado muitas vezes hoje em dia com a toxina botulínica, onde a gente vai ter o relaxamento dessa musculatura responsável pela mastigação. Então, a gente vai fazer a aplicação de toxina no masseter e no temporal, que são os principais músculos envolvidos na mastigação. A gente vai fazer uso de relaxantes musculares, anti-inflamatórios, para a gente poder sanar tudo isso, né? Para a gente minimizar. Mas é o que eu falo, não adianta a gente ficar só tratando, interceptando, se eu não for buscar a causa. Porque senão eu vou ter perda de dentes, tudo isso que a gente já falou aqui agora, e vai passar danos, a vida toda com uma placa de mordida, né? E às vezes a gente não consegue usar, né? Então, tem paciente que às vezes não consegue, porque ela tem que ser muito bem específica, ou tem alguns outros tratamentos
que são placas mais específicas. Então, eu vou estar sempre remediando, né? Então, é importante a gente ter, sim, essa associação de tratamentos, associação de técnicas e de disciplinas para que a gente consiga sanar e não passar uma vida aí tentando controlar um distúrbio que é inconsciente. Não, e um distúrbio que, além de trabalhar, de estragar toda a sua arcada dentária, ele começa a estragar todo o seu dia a dia e vai muito além, não dormiu, você vai ter alteração de coração, vai ter alteração de pressão. Então, não dormir, gente, não existe não dormir, não existe. A gente não pode assumir, eu não consigo, eu não durmo bem, ou eu tenho sono. Não, ninguém, nós nascemos para dormir. Dormir é fisiológico. Se você não está dormindo bem, algum problema você tem. Então, é questão de investigar de forma certa. Eu acho. Ai, adorei o papo, mas antes da doutora ir, eu queria que ela falasse, deixasse um recado final pra gente. O que você acha uma mensagem aí pra gente? Olha, como eu gosto de dormir bem, né? Eu adoro dormir, a minha casa tem que estar bem. Mas essa daí eu vou perguntar depois, com a relação com o sono. Eu achei que você queria Então vamos agora. Qual a sua relação com o sono? Olha, eu amo dormir. E eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma de 12 e um de 2. A casa tem que estar dormindo. Eu falei, não, eu não posso não dormir, a gente prepara a casa, né? Bom, muito bom. Então, o que a gente faz? No final, sempre assim, o bebê que tem 2 anos agora, ele sempre dormiu muito bem, desde os 3 meses. Eu sou super sortuda, abençoada. Eu falo que, olha, isso é maravilhoso. Então, ele dorme 12, 13 horas. Ele dorme umas 7h30 da noite e só vai acordar 12, 13 horas no dia seguinte, tranquilamente, isso desde sempre. Fora uma questão pontual que a gente teve, depois ele teve, cirúrgica, mas depois ele teve 2, 3 semanas ele já recuperou e mandou bala de novo, dormir a noite toda. Maravilha. E aqui a pré-adolescente, que a gente também tem que ficar, um pouco de olho aí, mas para poder desligar celular e tudo mais. Então, lá para umas 9h30 da noite, a casa tá toda apagada, abajur, baixando o gás, todo mundo, pra gente poder ir dormir tranquilo. E graças a Deus eu consigo dormir muito bem, então essa é a minha relação muito boa. Eu sempre, eu tinha medo quando eu tivesse filho que eu não fosse dormir, ou então quando eles são muito pequenininhos, mas logo os 2, né, já conseguiram emendar aí super bem, isso graças a Deus. Mas isso é muito importante, né, eu acho que o sono, ele é um exemplo, né, você segue o exemplo da sua casa. Então, meu próximo papo aqui vai ser com uma pediatra falando do sono das nossas crianças e o uso de telas. Esse é o assunto, esse vai ser o assunto. Mas muito legal a gente saber como, na casa da doutora, dá para organizar a casa e fazer o sono da família funcionar. É isso aí. Né? Tem que ter, senão a gente vai se deixando... Regras. Sono é regras. E a gente tem que se preparar. Eu gosto de preparar para o sono, sabe? É um ritual gostoso que a gente tem que ter. Né? Porque por mais que você possa ter um problema ou outro, eu sei que naquele momento, na minha cabeça, eu penso, eu não vou conseguir resolver isso agora. Exato. Então... Amanhã eu penso. E assim, eu preciso dormir, porque senão amanhã eu não vou conseguir pensar o que eu vou fazer, né? Então, eu acho que a gente tem que separar isso aí um pouquinho. Não, e é muito isso. A gente treina para não dormir e treina para dormir. É só escolher o que você quer para você, né? E são as escolhas, isso mesmo, são né? São escolhas. Mas agora vai o meu recadinho final aqui da nossa conversa. O bruxismo, ele é importante, ele acomete muita gente. Além de ser muito chato, ele causa danos, ele impede o seu sono e nada justifica você não dormir. Então, se você sofre com essa apertadinha aí, vamos buscar um diagnóstico e vamos buscar uma solução para ela, porque tem. Sim, para a gente ter promoção da saúde, que eu falo, né? A gente ter qualidade de vida, senão a gente vai ficar o tempo inteiro remediando e controlando, né, um desconforto. Então, a gente precisa sempre promover o equilíbrio, e buscar a causa, ter conhecimento, né? Fazer várias técnicas, tudo isso é sempre importante para a gente ser mais feliz e estar produtivo para o nosso dia, né?
Doutora Giovana, foi uma delícia conversar aqui com a doutora. As portas estão abertas Eu que para quando agradeço. quiser voltar. Uma delícia o convite, eu fiquei super feliz, super honrada. Muito Que bom que gostoso. deu certo. Tudo certo, né? E Legal. maravilhoso a gente poder sempre conversar sobre tantos assuntos aí relevantes. Com toda isso certeza aí. eu aceito novamente o convite. Muito obrigado pela presença e eu tenho certeza que todos nós aí de casa agradecemos as dicas. E você que está aí, fica comigo que logo, logo vem mais.